Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez, vamos dar início ao estudo do Evangelho. Segundo o Espiritismo, nesse estudo semanal que nós fazemos em nossa casa. E hoje daremos continuidade ao capítulo 5º, que trata de bem-aventurados aflitos. É um capítulo imenso, né? Porque nós somos aflitos nesse planeta de prova e expiação. E o tema de hoje será: a felicidade não é desse mundo. E nós vamos estudar uma mensagem que foi dita pelo cardeal Morlot, Paris, 1863, né? E através dela a gente vai estudar. O nome desse cardeal é François Nicolas Madeleine. Então vamos primeiro elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, através de uma prece, rogando todo auxílio e todo amparo de que necessitamos para os nossos estudos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse momento, Pai amado, vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos assimilar os ensinamentos desta noite e compreendermos os nossos papéis aqui na Terra e como podemos fazer para nos melhorar a cada dia e para um dia chegarmos ao reino dos céus e termos a plenitude da felicidade. Que essa paz, que essa luz, que essa harmonia permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como nós falamos, né? O tema é: a felicidade não é desse mundo, que é a mensagem de François Nicolas Madeleine. E ele começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as suas posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então vamos analisar esse parágrafo para a gente começar a ter essa compreensão de por que a felicidade não é desse mundo. Então, Madeleine observou, né, as falas das pessoas na época que ele vivia aqui no planeta, né, sobre essa condição. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, e tantas outras reclamações. E isso ele se observou que mesmo naquelas criaturas que eram afortunadas, que tinham todos os bens, todas as coisas de poder e tudo mais, isso não acontecia de ter também a felicidade. Muitos sofriam diversos tipos de situações, não havia de forma alguma, mesmo nas classes privilegiadas, a felicidade, embora tinham a riqueza, o poder e tudo mais. Então, por que ocorre isso? Porque, na verdade, as pessoas
não vão encontrar felicidade através de poder. Felicidade é um estado de espírito, é um estado de nossa essência, em que nós estamos em harmonia com as leis de Deus, estamos plenos e satisfeitos com tudo que está acontecendo conosco. Mas muitos de nós sempre compreendíamos que a felicidade é ter alguma coisa, adquirir algo. E muitos ficavam presos a essas coisas, esses desejos materiais, como se ela pudesse comprar a felicidade. Mas não compra nem a felicidade, nem a saúde com os bens materiais. Aí ele continua. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho, de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um local de provas e de expiação. Vejam só, né? Como são as coisas, né? Então, na visão dele atual, como um espírito que está vendo as coisas além da matéria, o cardeal observa que é inconcebível que os seres humanos, que são trabalhadores, que são sacrificados, se esforçando, têm tanta cobiça para alcançar aquelas posições dos afortunados, dos favorecidos da fortuna. Porque, na verdade, cada um de nós que estamos aqui na Terra tem o seu merecimento, tem a sua oportunidade de vivendo em diversos papéis, em diversas situações, para que possa aprender e desenvolver valores, virtudes, sentimentos bons, diante da dor e do sofrimento. Então, não significa que uma pessoa que vai viver eternamente na miséria, ela pode ter uma vida aqui na Terra, na abundância, na riqueza, e depois ela vir para vivenciar a prova da dificuldade, da miséria, do sofrimento. Então, são situações que nós vamos passar nesse processo de termos a oportunidade de viver diversas condições de vida e mostrarmos para Deus como nós aceitamos, como nós encaramos os nossos problemas, como nós solucionamos nossas dificuldades, como nós vamos crescer diante das provas que estamos passando aqui na Terra. Então, daí se conclui que a Terra realmente é um lugar de prova e expiação. Ou seja, esse planeta que a gente vive, planeta Terra, está numa fase de evolução em que ela é um local adequado, onde a gente precisa provar para nós mesmos, para Deus, se somos capazes. E também expiar, ou seja, reparar os males que nós causamos às outras pessoas, à natureza e tudo mais. Então, nosso planeta é um estágio em que ela está em prova e expiação. E todos nós passamos por essas situações. Porque é uma característica desse planeta. No processo de evolução do universo, Deus criou vários e vários mundos, cada um com sua condição. Como Ele é infinitamente justo, Ele não deu privilégios a ninguém. E nós começamos todo o nosso processo em um mundo primitivo, simples e ignorante. E vamos aprendendo e desenvolvendo durante esse processo. Mas da mesma forma que nós evoluímos,
os mundos também evoluem, os mundos também se desenvolvem. Então, a planeta Terra passou por diversas transformações na natureza, que proporcionou extinção de certas coisas, uma série de situações, e também melhorou a condição do planeta para que pudesse vir civilizações mais evoluídas, que tivessem mais habilidades. Então, já vivemos num planeta primitivo, hoje estamos num planeta de prova e expiação, e esse planeta estamos numa fase de transição em que vai se transformar num mundo de regeneração, onde o bem será a maioria. E isso é muito bom. É evolução. Por isso que nós estamos recebendo tantas e tantas informações a respeito da nossa essência, do que é que nós somos verdadeiramente. No passado, nós tínhamos a visão simples, que éramos matéria e um dia íamos morrer e acabou. E isso gerou o materialismo. Embora os profetas vinham ensinar a coisa que ia além, tinha mais coisas, mas não tocava tanto no coração das pessoas. Mas em todas as partes do mundo apareceu pessoas, seres evoluídos que vinham ajudar a humanidade nesse despertamento, que começou a desenvolver e dar ensinamentos a respeito dessa eternidade, de nós sermos eternos, muito mais além da matéria. No Ocidente, nós tivemos vários. Sócrates foi um desses. Muito antes de Jesus, ele previa e ensinava a questão da vida eterna, a reencarnação. Em outras linguagens, né? No Oriente, nós tivemos também quantidade enorme de pessoas elevadas que vieram para ajudar a humanidade. Aí tivemos Buda, né? Zoroastro, Confúcio e tantos outros que vieram para ajudar a humanidade. No Ocidente, nós temos Jesus, que veio demonstrar com uma profundidade imensa esses ensinamentos de vida eterna. Mas ainda hoje, muitas criaturas não conseguem conceber isso. Não conseguem entender que esse mundo que nós vivemos é um mundo de prova e expiação. E age como se fosse uma única vida e quer tudo que aconteça durante essa vida que tem. E aí se tornam egoístas, orgulhosos, opressores da humanidade, da natureza, destruindo o próprio bem-estar seu, assumindo dívidas imensas, né, que terão que expiar noutras vidas ou nessa própria vida, e não consegue assim passar por esse processo de evolução. Mas a doutrina espírita vem justamente ensinar essas coisas, reforçar aquilo que Jesus ensinou e dando de uma maneira mais clara, mais compreensível sobre a vida eterna, e que esse mundo que nós estamos é realmente um mundo de prova e expiação, onde nós estamos aqui para aprender e ser testado nesse processo de aprendizagem. Aí continua. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, ilude-se, vejam só, ilude-se, e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então vamos analisar esse capítulo, né? Essa parte.
esse parágrafo. Tem muita gente que prega que a Terra é a única morada do homem. Antigamente se achava que a Terra era o centro do universo. Depois foi que se descobriu que a Terra não era. O primeiro que falou sobre isso foi Copérnico, mas ele não divulgou enquanto estava vivo. Só quando estava na hora de morrer foi que ele divulgou esses ensinamentos, porque senão seria punido pela igreja. Ele foi muito vivo e não pôde ser condenado depois de morto. Mas depois veio Galileu, também percebeu, descobriu, através das observações dos astros, né, dos planetas, e teve que negar para não morrer na fogueira. Mas a Terra não é a única morada, nem é a principal. É um pequeno planeta que está numa escala muito atrasada. O próprio Sol nosso, que é a estrela maior, é uma estrela de quinta grandeza. Então tem mais que 4 na frente, maiores, com maior potência, com melhores condições do que o próprio Sol nosso. E é imenso, de uma energia fabulosa, né? Então, aqui não é esse mundo perfeito. E a gente não vai alcançar, muito menos numa única existência. Porque é um tempo muito pequeno, muito curto. 50 anos, 100 anos, 150 anos, né? Poucas pessoas chegam a esse valor, quase não tem ninguém que se conheça, né? Mas as pessoas que fazem isso e acham que esse mundo é único, ele está iludido e ainda está enganando os outros que ouvem. Porque quantos, né, materialistas falam de uma firmeza, numa cátedra de posição, dizendo uma besteira, que ele próprio está enganado e fica enganando os outros. A gente vê muito, né, na televisão, pessoas que são até filósofos, são pessoas de conhecimentos, mas que têm essa visão estreita sobre a vida eterna, a vida espiritual, não aceita, não estudam, porque se estudasse eles iriam ver que estão enganados, mas se nega o estudo, se nega a compreensão e ainda estão ensinando errado as pessoas sobre que a gente deve ter aqui na Terra toda a paz, toda a felicidade que devemos alcançar. Mas, na verdade, nunca aconteceu isso. E pelas experiências que tem das histórias do universo, né? No universo, no nosso planeta, vários e vários séculos, o nosso planeta raramente oferece essas condições plenas. E nós temos só momentos de felicidade, pequenas alegrias que nós temos, mas que não é prolongada. Então, esse planeta não é ainda o planeta que vai nos dar a felicidade plena, mas sim um espaço onde nós vamos nos preparar e desenvolver para essa nova felicidade, essa felicidade mais plena que nós alcançaremos num outro mundo, num mundo mais evoluído. Aí ele continua. No sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Vamos analisar bem essa questão, tá certo? Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notais, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Então vamos analisar esse parágrafo, né?
Então, na maioria das vezes, tem esse conceito que as pessoas dizem, né? A felicidade é uma utopia, ou seja, é algo que nós vamos perseguir, mas jamais alcançaremos, né? Então, ele diz que realmente nesse mundo um homem sábio é raro. Imagine um homem feliz, é mais raro ainda de se encontrar. Então, na verdade, a gente tem momentos de felicidade muito curtos que passamos na nossa vida. Então, o que é que a gente precisa entender? Que a própria vida no nosso planeta não dá tempo suficiente para nós aprendermos tudo que precisamos para nos tornar pessoas felizes. Pessoas que possam desenvolver a plenitude, a harmonia com as leis de Deus, com a natureza, com os seus semelhantes. Então, por isso que muitos dizem que a felicidade é uma utopia, ou seja, algo que a gente deseja, mas que não se alcança. Então, aqui não vai se alcançar na sua plenitude, mas vamos ter aquela felicidade que nós podemos ter no nosso planeta. E é isso que nós precisamos compreender, né? A felicidade do nosso planeta, ela ainda é efêmera, ou seja, não é muito duradoura, porque o estágio que nós nos encontramos ainda é muito inferior. Mas ele continua, né? Consequentemente, se na morada terrena, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existe, além, moradas mais favoráveis em que o espírito do homem, ainda prisioneiro do corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então aqui tem um ensinamento maravilhoso, uma consolação imensa para a gente compreender. Então, se aqui é esse mundo de prova e expiação, então Deus deve ter criado outros mundos onde tenha a condição melhor do que o planeta Terra, para que a gente possa ter verdadeiramente essa plenitude, mesmo tendo corpo físico. Então, nós ainda prisioneiros de um corpo material, nós poderíamos estar no mundo mais evoluído em que nós teríamos essa felicidade, essa plenitude de alegria que nós sonhamos. E aí nós já temos tantas e tantas informações. Hoje, os cientistas já conseguem enxergar através de telescópios imensos, né? Através dos satélites que enviaram, telescópio Hubble, né? Que estão fora da atmosfera, ver a quantidade imensa de estrelas que tem na nossa constelação, na Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia, e outras tantas galáxias que tem no universo. É uma quantidade imensa, bilhões e bilhões de galáxias, milhões, bilhões e bilhões de estrelas e também quantidade infinita de planetas. E que cada um deles tem condições. Uns não têm para o ser humano, mas tem outros que já têm condições de ter vida semelhante a essa nossa. Então Deus não criou só a humanidade. A humanidade são todos os seres que vivem nos planetas onde tem a condição de existência material. E já se tem mais de 40 planetas com características identificadas da possibilidade de ter água, que isso daí daria as condições de ter a vida humana. Então, é muito importante a gente entender que aqui não é a única morada. E Jesus ensinou isso.
há muitas moradas na casa do Pai. E Ele iria preparar uma morada para nós, onde nós pudéssemos ficar junto a Ele. Ou seja, um mundo mais evoluído, mais superior, onde a gente, para chegar lá, aí precisamos estar como? Purificados, aperfeiçoados, adquirido as virtudes que nós necessitamos para nos libertar desse mundo de prova e expiação e assim ter o merecimento de ir para um mundo mais evoluído. E a doutrina dos Espíritos nos ensina em que temos uma escala de mundos onde poderemos habitar. É o mundo primitivo, que foi o primeiro, mundo de prova e expiação é esse que nós vivemos agora, o mundo de regeneração, que vai ser o próximo mundo, o próprio planeta Terra vai se transformar, mas já existem planetas que já estão nesse nível de regeneração. Vamos ter os mundos felizes, que esse é que nós estamos sonhando, né? Em ter feliz, e onde vamos ter as condições de felicidade, e o mundo ainda mais superior, que é os mundos celestiais, onde estaremos no seio de Deus. Então, nessa escala de aperfeiçoamento, as oportunidades que nós temos de crescimento, através dos nossos esforços, adquirindo as virtudes de amor, de caridade, de bondade, e tantas outras, né? Indulgência, e muitas outras que a gente ainda não tem nem ideia, que a gente vai adquirir para ter, assim, o merecimento de ter essa plenitude de felicidade. Mas ele continua. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinado a servir de penitenciária. Não, por certo, porque o progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o futuro, o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. E aí tem uma coisa bem interessante, né? Por ter dito que a Terra aqui, né, não significa que a Terra vai ficar eternamente desse jeito, de prova e expiação. E o que nós já tínhamos feito algum comentário sobre isso, né? Porque hoje ela é considerada uma penitenciária. Eita, interessante, né, para a gente. Então, aqui é o purgatório que a religião católica fala, onde nós estamos purgando os nossos sofrimentos, né? Aqui é onde a gente está sendo penitenciados para a nossa transformação. Estamos presos num corpo físico e vivendo todas as situações de mazelas e dificuldades. Mas veja quanta evolução já teve no mundo, quanto a ciência cresceu, quanto os conhecimentos desenvolveram e as pessoas se tornando cada vez melhores. E observe uma coisa interessante, que antigamente o progresso era muito devagar. Se descobrir uma coisa, levava anos para ser divulgado. Descobrir outra coisa, levava outro tempão para ser utilizado. Hoje não. A velocidade com que está acontecendo as transformações, o conhecimento e as aplicações desse novo conhecimento para a vida das pessoas é muito rápido. Então imagine mais na frente como não será. Vai ser muito mais. Então, pelo que a gente já está vendo de progresso e desenvolvimento, continuando esse progresso tanto do lado intelectual, mas especialmente do lado espiritual, que é algo que ainda está começando agora, a ciência perceber também esse lado, e as pessoas também ter essa compreensão de que somos filhos de Deus, seres eternos, somos espíritos encarnados num corpo físico. Então essa compreensão vai expandir imensamente e vamos ter uma evolução muito maior nas pesquisas que vão identificar e comprovar essas verdades que a doutrina veio ensinar e esclarecer, mas que a ciência precisa ainda
ter também a aceitação e a compreensão. E aí a gente fugir desse sistema que nós temos de coisas só materiais, e saber que como filhos eternos, seres de Deus, que nós somos, nós estaremos evoluindo e adquirindo as duas asas para alcançar a sabedoria, né? A inteligência e o amor. E aí a gente vai poder voar muito mais alto, muito mais elevado com esses novos saberes. Aí ele continua. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energeticamente do velho homem. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Interessante, né? Então veja como ele conclui essa mensagem, né? Convidando todos os filhos, né? Todos os meus queridos filhos, é que a visão dele sobre todos nós, somos todos irmãos, que uma santa santa emulação os animes. O que é essa santa emulação? Então, emulação é quando tem uma competição, mas em sentido moral sadio, sem sentimentos baixos ou violência, onde as pessoas estão querendo aprender, desenvolver e crescer, mas não está ninguém pisando no outro, e sim unidos para que todos evoluam. É isso que é emulação. Então, que essa santa emulação anime todas as pessoas e despoje o quê? Energeticamente o homem velho. O que significa isso? Significa nós nos libertarmos dos nossos preconceitos, dos nossos pressupostos, das nossas crenças erradas, dos nossos sentimentos inferiores, que nos fazem pessoas velhas e limitadas, que nos impede a progredir, a nos melhorar. Então, a própria ciência, ela precisa ir se libertando, os cientistas, né, dos apegos dos conhecimentos do passado, para que eles tenham condição de aprender os novos e evoluir. Vejam só, essa questão do apego e dos ensinamentos. Nós tínhamos uma teoria de científica que atendia aos conhecimentos, porque as leis, para ela ser verdadeira, ela tem que atender a todos os casos. Se tiver exceção, não serve. Então nós tínhamos a física newtoniana, né, que foi Isaac Newton, um cientista inglês, que desenvolveu sobre as questões das forças de atração, as questões da lei de crescimento, essa coisa toda. E isso nos deu uma condição de um entendimento do macro, das coisas grandes, das atrações da matéria, todo esse sentido. E isso foi pregado, ensinado e aceito o tempo todo, até hoje ainda tem. Mas ele, quando a ciência começou a evoluir mais, foi vendo que havia mais interferências que a física newtoniana não atendia. Aí veio Einstein, veio outros cientistas e descobriu a energia, a matéria se transformando em energia e vice-versa. Então, aquela condição de ver os átomos como eram, passou a ser diferente. O princípio da incerteza, as mudanças de características
que temos aí. Então, hoje, nós temos já um pouco mais de conhecimentos e chegou para nós o quê? Não mais aquela física tradicional de Newton, mas a física quântica, que vai responder aquilo que a física de Newton não atendia e vai mostrando e ensinando muito mais. A mesma coisa na biologia. Na biologia, tinha as formas como os cientistas descobriram e analisaram para o desenvolvimento da vida, das células. Hoje já tem a epigenética, que vai dar uma visão diferente, que nós estamos aprendendo e vamos ver novos saberes sobre a vida. Então, as próprias experiências que foram feitas no mundo percebeu isso, onde os cientistas achavam que a célula, que é o mínimo dos elementos que foi criado, vida no nosso planeta, a primeira ser vivo foi uma célula unicelular, única, e achava que o núcleo dela tinha a consciência, tinha o cérebro da célula. Mas esse cientista foi lá, tirou o núcleo e a célula continuou viva. Então descobriu que tem muito mais interferências na própria célula e o cérebro não é no centro, é na membrana. Então nós vamos ter muito conhecimentos novos que vai unir a ciência e a religião, que havia contradição. E a doutrina espírita é justamente esse traço de união que ajuda a entendermos os valores de Deus, porque a ciência e a religião são todas coisas de Deus. A separação foi o homem, na sua ignorância, querendo mandar mais do que o outro, e criou-se todo o sofrimento e todas as torturas que nós conhecemos. Então, no futuro, nós seremos grandiosos, que os nossos corações se voltem para esse alvo e vamos preparar para gerações futuras um mundo em que a felicidade seja uma palavra e não uma utopia. E vai depender de nosso esforço de construção desse processo de transformação, porque nós acreditamos que, em harmonia com as leis de Deus, nós estaremos melhorando todo o universo e a nós mesmos. Assim, a gente vê que a felicidade não é desse mundo, mas nós estamos trabalhando, vamos construir para transformar esse mundo em um mundo feliz, em um mundo de regeneração. Muita paz para todos. E vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que tivemos de estudar esses ensinamentos tão maravilhosos. Amado Mestre Jesus, seres do bem que nos amparam e nos auxiliam, nós os rogamos nesse momento. Derrama sobre todos nós teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, para que possamos cada vez mais compreender os ensinamentos e podermos assim trabalharmos na nossa reforma ainda, na nossa transformação. Porque será através da nossa mudança, de cada um de nós, que poderemos influenciar as outras criaturas no bem, no amor e na paz. E que essa paz que vem do nosso Pai Celestial, através do nosso irmão maior, Jesus, nos fortaleça durante toda a nossa caminhada. Que assim seja.